No vídeo anterior, eu já tinha falado do começo dessa live. Liu Yuning tinha acabado de descer do avião. Falou do Qingming e também daquele posicionamento muito bonito, sobre apoiar marcas com consciência. Mas a primeira parte da live foi muito além disso. Ele abriu cantando, como se antes de qualquer explicação quisesse reafirmar uma coisa essencial. Liu Yuning chega primeiro como cantor, e logo depois começou aquele humor muito particular dele. Brincou dizendo que, se não cantou o Oshite, então nem assiste ao drama. E se não fez parceria com certo jogo, então nem joga. Parece só piada, mas não é só isso. É o jeito dele de falar de trabalho, mercado e do próprio valor sem endurecer a conversa. Quando falou de The Truth, a leitura ficou ainda mais interessante. Nas primeiras temporadas, muita gente gostava justamente quando ele se assustava muito, sentia medo e até chorava. Dessa vez, ele mesmo percebeu que isso mudou. Disse que já não ficou tão assustado. E o mais revelador é que ele sabe perfeitamente que esse medo gera efeito de programa, cria contraste e chama a atenção do público. Ou seja, Liu Yuning entende o entretenimento por dentro. Ele sabe como a própria imagem funciona diante das câmeras. Mas, mesmo assim, preferiu não fingir um susto que já não sentia de verdade. E então a live virou memória viva. Ao falar da volta para Dandong no Qingming, ele começou a narrar a própria cidade como quem volta para tocar o passado com as mãos. Contou dos lugares da infância, do parque onde brincava, do jeito como entrava pelos fundos para não pagar, das longas caminhadas e do prazer de revisitar a própria origem sem transformar isso em lenda. Depois veio uma das histórias mais deliciosas da noite. Ele contou que dividiu um táxi com duas turistas que vinham de Anhui, mais precisamente de Bengbu, e que não o conheciam. Ele se sentou na frente, no banco do passageiro, e elas ficaram atrás. No caminho, as duas começaram a pedir ao motorista indicação de restaurante. E mais tarde, quando já estavam perto de descer, uma delas o chamou assim: "Bonitão, você quer ir comer com a gente? Nós vamos para um restaurante, mas somos só duas. Se pedirmos pouca coisa, fica limitado. Se pedirmos mais pratos para provar, acaba sobrando e é desperdício. Então, se você quiser ir com a gente divide a conta." E foi aí que ele transformou a situação inteira em comédia. Porque Liu Yuning realmente se amolece quando o chamam de bonitão. Ele mesmo deixou claro em vários momentos da live que, quando alguém escreve ou diz isso, os olhos dele vão direto para aquela frase. É como se a palavra desmontasse imediatamente a pose. Depois veio a história do ônibus, e ela revela muito sobre ele. Fazia anos que ele não andava de ônibus. Quando entrou, percebeu que já nem sabia mais como funcionava o pagamento. Ficou procurando moedas, depois tentando entender o código de embarque, e achou tudo tão curioso que gravou o vídeo. Não contou isso com vergonha. Contou com uma espécie de encantamento, como se estivesse redescobrindo uma experiência comum da vida. E aí veio a parte mais bonita. Ele quase se sentou, mas preferiu deixar o lugar para outra pessoa. Só que não narrou isso para parecer herói. Narrou para rir de si mesmo. Riu da própria vaidade, da vontade de parecer bonito, digno, cavalheiro. Ele conhece muito bem esses mecanismos dentro dele e, justamente por isso, consegue expô-los com humor. O chat então perguntou se ninguém o tinha reconhecido. E a resposta dele foi muito reveladora. Sem toda a maquiagem de palco, sem toda a produção e aparecendo de forma completamente simples no dia a dia, fica muito difícil reconhecê-lo pessoalmente. Foi a maneira dele de lembrar que existe uma grande distância entre o artista montado para o palco e o homem comum andando pela cidade. E no fim dessa primeira parte, aconteceu aquele momento em que ele disse que ia ver se os vizinhos estavam brigando. Mas quem acompanha Liu Yuning já entende esse código. Não era exatamente sobre vizinhos. Era o jeito dele de dizer, com humor, que precisava ir ao banheiro. É por isso que essa live parece tão diferente. Porque ela não acontece em blocos fechados. A própria vida atravessa tudo. E isso ainda era só a primeira parte. Depois, a live ficou ainda mais íntima, mais engraçada e ainda mais reveladora. Parte 2 em até 30 minutos. Siga o Liu Yuning King, porque, com Liu Yuning, até uma lembrança de cidade, um ônibus e uma palavra simples podem abrir um retrato inteiro. Parte 2. A live virou casa bastidor e humor. Se a primeira parte da live mostrou memória, cidade natal e a forma como Liu Yuning observa a própria vida, a segunda parte abriu outra camada. Bastidores, hobbies e intimidade real. Quando voltou, depois de dizer que iria ver os vizinhos, ele brincou que tinha entendido tudo errado. Não era briga nenhuma.
Era só barulho de televisão ou drama vindo do outro lado. E a partir daí, a live entrou num fluxo muito típico dele, um assunto puxando o outro, sempre entre música, riso e bastidor. Um dos trechos mais interessantes foi quando ele falou sobre a Disney. Disse que a Disney tem algo verdadeiramente global, porque em qualquer lugar do mundo existem pessoas que a amam, se emocionam com ela e encontram ali alegria e força. Para Liu Yuning, essa parceria também tem um valor afetivo. Ele lembrou que já tinha colaborado antes e que voltar agora, no aniversário de 10 anos, deu a sensação de continuidade, quase como se uma alegria antiga estivesse sendo retomada. Mas o mais revelador foi o bastidor. Ele contou que precisou chegar antes, ficar hospedado no hotel e gravar o vídeo musical de madrugada, depois que tudo já tinha fechado, e explicou o motivo com humor. Durante o dia, com o público em volta, certas coisas simplesmente não passam pela aprovação necessária. Ou seja, a fama aqui não apareceu como glamour. Apareceu como logística, controle de fluxo e necessidade de adaptação. Também houve um momento muito divertido quando ele falou dos personagens da Disney. Como eles não podem sair do personagem nem falar normalmente, tentavam se comunicar com ele só por gestos. E Liu Yuning ficou completamente perdido, tentando entender o que queriam dizer. É um detalhe pequeno, mas precioso. Em vez de tentar parecer sempre seguro, ele deixa o público vê-lo confuso, lúdico e humano. Depois, a live mergulhou em algo ainda mais íntimo, seus hobbies. Liu Yuning passou um bom tempo falando das pulseiras, sementes e contas que gosta de colecionar, usar e cuidar. E aí apareceu um lado muito específico dele, alguém que gosta de transformação lenta, de matéria que muda com o tempo, de objetos que carregam marcas de uso. Não parecia alguém apenas matando tempo na live. Parecia alguém revelando um prazer real, pessoal, quase tátil, por aquilo que envelhece, muda e ganha história. Esse bloco também trouxe uma leitura madura sobre fandom. Ele comentou com humor que às vezes pensa em sortear coisas, mas logo recua ao imaginar a sensibilidade extrema de parte do público. Gente que pode se frustrar por não ganhar, deixar de gostar dele por um detalhe mínimo, ou até voltar depois para criticá-lo. Ele falou brincando, mas a fala revela experiência. Carinho, sim. Ingenuidade, não. E então a casa invadiu a live de vez. Entrou Daime, com cheiro forte, bagunça, tapete e toda a desordem doméstica que muitos artistas apagariam da transmissão. Liu Yuning fez o contrário. Riu, reclamou, comentou o cheiro, brincou com o cão e terminou indo lavar as mãos. E é justamente aí que a live dele fica tão diferente. Ela não tenta excluir o banal. Ela deixa o banal aquecer tudo. Fecho com o anúncio da parte 3. E a parte mais profunda ainda vem. Daqui a 20 minutos eu volto com a parte 3, porque foi no final da live que Liu Yuning falou de forma impressionantemente clara sobre música. Atuação, programas, shows, trabalho. Dinheiro e o que realmente importa para ele como artista. Siga o Liu Yuning sim. Porque quando Liu Yuning deixa a própria vida entrar na live, até o cotidiano vira revelação. Se nas partes anteriores da live Liu Yuning estava mais espalhado entre música, cidade natal, Disney, fandom, pulseiras, cachorro e humor, aqui ele entrou num lugar muito mais central. O que cantar, atuar, gravar programas de variedade e fazer live realmente significam para ele. Parte 3 e final. E isso é muito importante, porque já não estamos falando apenas de conteúdo de fã, estamos diante de material de perfil artístico e biográfico. Quando comentou o evento do QQ Music Peak Night, por exemplo, o que ele destacou não foi brilho, glamour ou aplauso. O que mais o marcou foi o dente inchado. Contou que precisou usar gelo, esperar o rosto desinchar e só então sair para encontrar o público. Isso revela algo muito particular dele. Liu Yuning não tenta apagar o corpo real do artista. Ele inclui o desconforto físico dentro da narrativa, mostra a dor, o improviso e a necessidade de administrar a própria imagem mesmo com incômodo. Existe uma dignidade rara nisso. Ele não transforma sofrimento em espetáculo, mas também não finge que o espetáculo acontece sem custo físico. Depois, quando perguntam sobre entrar em um novo drama, a resposta parece simples, mas tem valor editorial. Ele diz que vai entrar sim, que está muito ocupado, que sabe no que está ocupado e que essas coisas têm sentido. Ou seja, ele não está parado. Está em fluxo. Está em preparação. A ausência temporária não é abandono, é deslocamento com direção. E então veio a parte mais importante de toda a live. A maneira como ele explicou o que cantar, atuar, gravar programas e fazer live significam dentro da própria vida. Sobre a música, Liu Yuning falou como quem fala de algo estrutural. Cantar para ele é o velho ofício, a base, a origem.
É algo tão permanente que quase deixa de ser. Simples entusiasmo e passa a ocupar o lugar de vínculo. Em sua fala, a música soa como família. Nem sempre novidade. Nem sempre euforia, mas sempre pertencimento. Sobre a atuação, a fala foi ainda mais reveladora. Ele disse com clareza que gosta genuinamente de atuar. Admitiu que no começo não sabia, que foi aprendendo que atuar é habilidade, técnica e construção. Mas também acrescentou algo muito forte. Arte precisa de talento. Não basta apenas esforço. E foi honesto ao se definir. Não se chamou de gênio, nem fez falsa modéstia. Disse que tem um pouco de talento, o suficiente para compreender essa linguagem, crescer nela e seguir adiante. Isso é uma fala sofisticada, porque mostra alguém que respeita profundamente a atuação. Ele não a trata como extensão da fama. Trata como linguagem própria, com exigência própria, e deixa claro que atuar lhe interessa também porque permite viver outras vidas, observar pessoas, habitar um set como pequeno mundo, social e continuar curioso diante do próximo personagem. Quando chegou aos programas de variedade, a reflexão ficou ainda mais forte. Para Liu Yuning, esse é o formato mais difícil de todos, porque ali não existe personagem para proteger ninguém. Não existe roteiro que sustente sozinho a cena. O que aparece é a pessoa. O que se mede é a reação, o improviso, a velocidade mental, a leitura do ambiente e, acima de tudo, a força da própria presença. Em outras palavras, não é o carisma do personagem, é o carisma do próprio artista. Houve ainda um momento aparentemente bobo, mas muito revelador. Ao brincar sobre a possibilidade de arrotar depois de beber Coca-Cola durante a live, Liu Yuning imaginou até a cena absurda de alguém deixar de gostar dele por causa disso. A piada é engraçada, claro, mas ela revela algo maior. Ele sabe como a imagem pública pode ser julgada por detalhes mínimos. E, em vez de tratar isso com rigidez ou paranoia, transforma essa fragilidade do olhar alheio em humor. É mais uma forma de desmontar a exigência de perfeição sem perder a consciência de que está sendo observado. E foi justamente aí que ele tocou num ponto muito importante. A live, para ele, nem entra na categoria de trabalho. Live é reunião, é conversa, é um pequeno espaço de encontro com os de casa. Isso confirma tudo o que a própria transmissão mostrou nas partes anteriores. Ele não entra ao vivo para performar produtividade. Ele entra para habitar uma relação. Nessa mesma linha, houve uma fala muito madura sobre público e afinidade. Ele reconhece que algumas pessoas gostam da live, outras estranham, e que há quem espere encontrar o personagem do drama, mas encontre outra pessoa. E ele não vai mudar para manter mistério ou agradar todo mundo. Para Liu Yuning, toda a relação passa por triagem, amizade, convivência, público, frequência, aceitação. Se houver sintonia, a relação continua. Se não houver, não há tragédia. Apenas não há encontro. Isso mostra maturidade relacional, consciência de que a exposição também afasta e aceitação de que a autenticidade seleciona. Depois, a live entrou num bloco delicioso e muito revelador. Os bastidores de The Truth. Ele descreveu a rotina de gravação como um desgaste real. Jogos cedo, fotos, mais fotos, teasers, vídeos curtos, identidade do personagem, cena, pausa, mais pôster, mais material individual, mais set, exaustão física e mental, irritação com a quantidade de registros visuais. E o mais interessante é que ele sabe que, para muita gente, tudo isso parece divertido, mas também reconhece que esse incômodo é dele, não culpa da equipe. E isso é muito forte porque ele admite algo que muitos artistas escondem. Há partes do trabalho que se fazem por compromisso, não por prazer. E isso não enfraquece sua imagem. Ao contrário, torna tudo mais confiável. O mesmo vale quando ele fala do frio em Tianjin, do comercial gravado no estádio e da relação com as marcas. Ele brinca, mas deixa claro que, mesmo sendo famoso, diante de plataformas e parceiros comerciais, precisa continuar sendo profissional, discreto e colaborativo. Não pode agir como se o mundo girasse em torno dele. Isso revela a noção real de hierarquia de mercado, consciência de que a imagem pública não anula a obrigação profissional e nenhuma fantasia de privilégio absoluto. E no fim, a história do dente volta como fecho silencioso de tudo isso. A dor forte, o adiamento do tratamento, a agenda sobreposta, a decisão de tratar, o canal, o nervo, o inchaço, a continuação do cuidado depois. Mais uma vez aparece uma imagem muito clara. Há sempre um corpo pagando a conta do cronograma. Mas Liu Yuning conta isso sem pedir pena. Conta como quem integra o problema ao fluxo da vida. Essa parte final da live mostrou um Liu Yuning ainda mais forte do que o artista
carismático que o público vê no palco. 希望大家 Mostrou 刚才 alguém 跟我 que 度过 pensa 的这2-3个小 profundamente 时是 sobre 开 o 心 que 的，好 faz, 不好？ sobre o que entrega, sobre 那 o 在 custo 这里 disso 呢，祝各 tudo 位 e 度过 sobre 一 o 个轻 sentido 松 de 快乐、美 continuar 好的 fazendo. 夜晚。这也 E 有 é 你们真 justamente 好， por 愿你们 isso 这 que 夜 essa 过得 live 愉 foi 快。 tão valiosa. 那咱就 Porque 下 uniu 次直 caráter, 播再见 memória, 喽， humor, intimidade, esforço e visão do mundo no mesmo fluxo. 拜 Siga o 拜。 Liu Yuning Team. Porque quando Liu Yuning fala sem pressa, até uma noite comum ganha a densidade de uma vida inteira.